Olá, meus amados e queridos irmãos. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento tão difícil, nós possamos nos unir ao redor de Cristo, para que nós possamos nos fortalecer com a palavra, que nós possamos ter a certeza, a esperança que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos, que nós temos um Deus que está sempre conosco nas dificuldades, nas alegrias, na doença, nas adversidades da vida. Ele sempre está conosco. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas de aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Amém. Eu queria ler mais uma vez o versículo 18, que diz assim: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque nos traz duas grandes lições neste texto que acabamos de ler, irmãos. O primeiro é a soberania de Deus. Deus ele é soberano em todos os momentos, em todas as adversidades. E o segundo é que nós devemos nos alegrar no Senhor. Eu sei que não é fácil falar de alegria no momento desse. No momento onde a doença está tirando pessoas queridas de perto de nós. No momento onde o desemprego está lá nas alturas. No momento onde às vezes as famílias não têm o que comer dentro de casa. Mas a palavra do Senhor diz que tudo o que nos acontece tem um propósito de Deus. Que até nas adversidades, o Senhor sempre está conosco. Ele é soberano, irmão. Que mesmo no meio de lutas, mesmo no meio das nossas dificuldades, no meio da doença, mesmo no meio das derrotas, Ele sempre tem o melhor para nós. Porque Ele nos ama. Nós somos a sua criação. Deus está conosco o tempo todo. E Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida, um propósito para todos nós. Então, irmãos, que nós possamos sim, mesmo no meio das adversidades, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que nesse momento tão difícil, a nossa fé, a nossa esperança seja reavivada todas as manhãs no nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Salmo 121, no versículo 7 e 8, diz assim: O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, o Senhor está contigo. Vamos orar então? Senhor, meu bom Deus, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor visite aqueles, Paizinho querido, que estão necessitados da tua visita. Senhor, derrame sobre essas famílias, Senhor, a tua glória e a tua unção. Paizinho, guarde cada um deles, ó Pai. Senhor, livre de todo mal. Livre de tudo aquilo, Paizinho querido, que possa trazer tristeza ao coração dos teus filhos amados. Nós sabemos, Paizinho querido, que o Senhor é soberano, que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus que cuida de nós na entrada e na saída. Ou seja, o Senhor cuida de nós o tempo todo, Paizinho querido. Que nós possamos, Paizinho, ter entendimento desse momento que estamos passando. E que a nossa fé não diminua, Paizinho, muito pelo contrário, que ela venha crescer cada vez mais.
Senhor, que mesmo que as videiras não dê fruto, Paizinho querido, mesmo que ela não floresça, nós possamos crer, acreditar que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, que cuida de nós o tempo todo, que está sempre ao nosso lado, nos guardando, nos vigiando, e que mesmo que o mal, Paizinho querido, venha nos afetar, Senhor, o Senhor está conosco. Obrigado, ó Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, obrigada pela oportunidade de louvar ao Senhor. Obrigada, Paizinho, pela oportunidade de poder ler a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, colocá-la em prática. Que nós possamos crer que o Senhor é um Deus que salva. Que o Senhor é um Deus que cura. Que o Senhor é um Deus que traz alegria aos nossos corações. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Paizinho querido. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos aí da Igreja Cristã Evangélica do Parque Amazônia. Igreja minha mãe, né? Onde a gente passou um tempo muito bom aí. Onde está minha mãe, meus irmãos? A paz do Senhor a todos, meu irmão. Glória a Deus. Vamos cantar um cântico aqui. Ele exaltado. Amém? Vamos exaltar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Lá em cima de uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltar o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Lá em cima mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltar o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. No céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Aleluia. Verdadeiro adorador. Bem? Pai, sei que os teus olhos estão
terra procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim o verdadeiro adorador. Mais uma vez lá em cima. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. Achei em mim o verdadeiro adorador. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Bem? Boa noite, irmãos. Eu estou aqui para deixar um testemunho com vocês. No dia 28 de fevereiro, eu fui contaminada pelo Covid-19. Eu trabalho com eventos sociais, organização de eventos, e num desses eventos, um casamento, eu fui contaminada. Na quarta-feira seguinte, eu comecei a sentir os sintomas do Covid e a gente aqui em casa já começou a ter as precauções, né? De separação das coisas que eu usava e tal. Eu já não fiquei com o Pedro, né? O Pedro Guilherme, meu neto fica comigo, já ficou na casa da outra avó. E a gente começou a tomar as precauções. No sábado eu fiz o exame, constatou realmente que eu estava positivada por Covid. E
Então eu fiquei isolada aqui em casa. Mas esse isolamento foi um isolamento assim parcial. Eu não fiquei presa no quarto, separada, porque o que eu senti mais foi a questão da ansiedade, né? Então, a ansiedade assim atrapalhou o sono, a perda do sono, essas coisas assim. Então, eu fiquei na sala de casa, minha sala é grande, então fiquei separada na sala, com um colchão, um sofá só para mim, né? E a gente tomando todas as precauções aqui em casa. Então, o Edivaldo me ajudou nesse período aí, o Eliezer, meu filho, e eu fiquei em casa, convivendo com eles, mas mantendo distanciamento, tomando todos os cuidados, né, necessários para que eles não se contaminassem também. O que mais me pesou para mim nesse período da doença, né, foi a questão de pensar, né, o que o mundo passa nesse momento, né, muitas mortes. Então, assim, a gente não sabia se haveria o agravamento da doença ou se passaria tranquilo, assim, tomando as precauções e a medicação que o médico passou, né. Eu estava sendo acompanhada por médico da Unimed e a gente fazia consulta online, né. Tinha os períodos que eles mandavam eu entrar e fazer as consultas. Eu fiz o acompanhamento e ia falando os sintomas que eu estava sentindo. Eu não senti febre, mas eu senti ansiedade, né, que é uma coisa assim mais emocional. Senti fraqueza, muita dor de cabeça e foi isso que eu senti mais. Não tive a perda do paladar nem do olfato, graças a Deus. Então, eu alimentei bem. Isso me ajudou na recuperação, a medicação e a alimentação também, né? Então, eu quero falar para os irmãos o seguinte, que os irmãos tomem cuidado, porque não é fácil passar por isso, não. Não é fácil. Eu passei, graças a Deus, eu estou bem já. Agradeço as orações, as pessoas que ligaram, as pessoas que estiveram acompanhando, né? O pastor Antônio, que estava acompanhando, e algumas outras pessoas. Obrigado e que os irmãos se cuidem para não passar por isso, não, tá? Um beijo, fique com Deus. Obrigado, irmãos. Boa noite e a paz do Senhor para os irmãos. Amém? Muito bom a gente estar por aqui mais uma vez e podermos, mesmo dessa forma mais distante, compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração nesse tempo difícil e sofrido que a gente tem atravessado como igreja e como famílias. Mas Deus continua falando e isso é bom, muito importante. Queria compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia nesse momento e acompanhe aí conosco. Capítulo 4, versos 35 em diante. Vejam só o que diz a palavra de Deus. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Jesus, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento. E fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a pergunta assombrosa dos discípulos na parte final desse trecho, né? Li a história de uma irmã muito crente, 1874, Igreja Batista, nos Estados Unidos.
em Chicago. O pastor dela pediu que ela escrevesse alguns cânticos para a escola bíblica dominical. Ela era musicista e ela estava sofrendo muito porque havia perdido os pais para uma doença que estava assolando o país naquele momento. E depois de um tempo de ter perdido os pais, ela tinha acabado de perder um amigo com quem ela vinha se correspondendo há muito tempo e era um amigo muito precioso para ela, pela mesma doença. E ela ainda sofrendo o luto pela família e agora o luto por esse amigo, o pastor dela lhe pede para escrever um cântico. E o texto para inspirar o cântico era exatamente este, sobre essa tempestade que os discípulos enfrentaram com Jesus dentro do barco deles, e eles enfrentam uma tempestade atravessando o mar da Galileia. Esse era o texto bíblico que o pastor deu àquela irmã Mary Baker, para que ela se inspirasse e escrevesse alguns cânticos para a escola dominical. E ela escreveu um hino que se tornou famosíssimo na história, na hinologia cristã. É um hino que aparece no cantor cristão, no hinário adventista, na harpa cristã, nos salmos e hinos. E esse hino, ele tem título algumas vezes por Sossegai. Sossegai. A primeira estrofe do hino, ela diz assim: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. Esta é a primeira estrofe do hino. No finalzinho dessa palavra, eu quero ler com vocês a última estrofe do hino. E a gente vai perceber como Deus é bom, apesar das tempestades. Como Deus é bom o tempo todo, como um refrão que tem sido dito por muitas pessoas e muitos cristãos nesse tempo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas às vezes parece que Deus está dormindo no meio das nossas tempestades, no meio do sofrimento, não é verdade? Você já viveu isso na sua vida? Passou por um problema, uma situação difícil, e no meio daquela crise, daquela situação difícil, aquela dificuldade, você orou, clamou e sentiu, parece que Deus não estava te ouvindo, parece que Deus estava distante, parece que Deus estava dormindo. Já sentiu isso? Já viveu isso alguma vez na sua vida? No meio de uma frustração, sentir como se Deus não estivesse te ouvindo. Pois bem, esse trecho das Escrituras que lemos, há um momento em que os discípulos, eles se sentem desesperados, e eles procuram Jesus no barco, e Jesus está dormindo sobre um travesseiro, tranquilo, calmo, e a tempestade se abatendo sobre o barco quase afundando, e olha que eles são pescadores, mas eles entram num estágio de desespero, eles procuram Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Parece que há momentos na nossa vida que a gente sente assim, né? Que Deus não está se importando, que Jesus não está se importando com a nossa enfermidade, com o nosso problema familiar, com a nossa dificuldade financeira, com as crises existenciais que nós estamos vivendo, com a nossa pobreza, com a enfermidade que a gente não esperava, com o problema familiar, com aquela dificuldade que veio de repente, de uma hora para outra, como veio essa tempestade na vida dos discípulos. Recentemente alguém disse assim que estava preocupado porque no meio de tantos pedidos de oração que nós temos recebido diante dessa pandemia, a gente ora e pessoas se mobilizam e fazem jejum em prol de uma causa, de um irmão, de uma pessoa que está internada, que está entubada, e de repente a pessoa vem a falecer. E alguém disse: eu estou preocupado com o sentimento que pode brotar no coração dessas pessoas que oraram tanto, que jejuaram tanto, que sofreram tanto, e de repente parece que tudo se frustra. Qual o sentimento no coração dessas pessoas? Deus não ouviu? Deus está ouvindo realmente? Não estaria Deus distante, dormindo enquanto nós sofremos? Mestre, não te importa que pereçamos? Há duas questões muito importantes
para a gente responder a essa ideia. Deus está dormindo enquanto nós estamos perecendo? Deus não está se importando? Duas questões. A primeira delas diz respeito à fraqueza humana, à fragilidade humana. Nós somos frágeis. E diante da fragilidade humana, diante da finitude nossa como seres humanos, das limitações nossas como seres humanos, nós temos uma impressão de que estamos abandonados. Temos uma impressão de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não está dando atenção ao nosso choro, ao nosso sofrimento, à nossa dificuldade. Então, não é que Deus esteja dormindo, não está dando moral para a gente. Na verdade, o desespero que se abate ao nosso coração quando a gente tem um problema para o qual nós não temos solução. A gente ora, sofre, chora, pensa, busca uma solução. Aliás, muitas vezes a gente só vai procurar Jesus quando a gente está no fundo do poço, quando você não encontra uma saída por si próprio, com as suas próprias forças, com a sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria. Espera às vezes chegar no fim do poço para ir buscar ajuda. Os especialistas têm dito sobre essa doença que você não pode esperar os dias maus, não pode esperar ficar com falta de ar, não pode esperar a doença tomar conta do seu pulmão, do seu corpo para você buscar ajuda. Mas é assim que às vezes nós fazemos em relação a Deus, em relação a Jesus. Os discípulos provavelmente por serem pescadores, já tinham visto muitas tempestades no Mar da Galileia. E é provável que eles esperaram o último momento. E quando eles vão até Jesus, eles já vão num desespero tremendo. Naquela impressão assim, ele não está se importando com a gente. Por isso, não pense que Deus não se importa, que Deus está dormindo. A questão é que nós somos muito limitados. E as nossas limitações traz para nós um senso de abandono, um senso de desespero. Os discípulos parece que não tinham perdido completamente a fé. Tanto é que eles vão a Jesus, eles sabem que em Jesus podem encontrar uma solução. Mas parece que demoraram demais buscar essa ajuda. Eles estavam com Jesus e parece que não conseguiram entender, conceber essa ideia. Como eu estou com Jesus e enfrento isso? Cristãos em toda a história do cristianismo passaram por tribulações, crises, sofrimentos. As histórias das pandemias na história do cristianismo registra que os cristãos foram os mais corajosos. Mas os cristãos também adoeceram. Os cristãos também morreram. E nós não somos melhores do que ninguém para às vezes até fazer aquele tipo de oração e agradecer e dizer assim, obrigado, porque todo mundo pegou menos eu. Por que todo mundo pegou menos eu? Por que outros podem pegar e não eu? A gente pode agradecer a Deus sim, mas nunca com espírito de superioridade. Deus permite enfermidades, crises, catástrofes e problemas sobre justos e injustos, sobre incrédulos e crentes, sobre ricos e pobres e sobre todas as classes sociais. Por isso, tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus não está alheio. Deus não está alheio. Nós é que somos limitados. A Bíblia diz que somos como a flor da erva, que de manhã desabrocha e à tardezinha já está murcha. Somos como uma sombra passageira que está ali e depois não está mais. Nós somos frágeis e limitados. Pense sobre isso. Creia nisso. Deus não nos desamparou. Não nos desamparou. Uma outra questão importante para pensar sobre essa ideia do aparente desamparo de Deus no meio do sofrimento humano é a soberania divina. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Ele pode dormir porque ele sabe que quando ele quiser ele acalma. Ele tem controle de tudo. Nós é que nos desesperamos, nós é que não dormimos, nós é que não encontramos paz, nós é que encontramos às vezes num estado de desespero, de desamparo, e entramos num estágio de depressão, de pânico, às vezes diante das notícias que nós ouvimos. Deus não. Deus não perdeu o controle, Ele continua controlando a história e a vida das pessoas. E este mundo?
A questão é que Deus tem o tempo dele de intervir, a hora dele de intervir, a forma dele de intervir, a vida de quem ele vai intervir e como ele vai intervir. Deus já levou muita gente por meio dessa enfermidade e provavelmente ainda vai levar muita gente. Irmãos, Deus continua soberano. Mesmo que a gente não compreenda e não entenda as razões e os motivos, Deus não precisa nos dar satisfação. Ele é Deus, Ele é Senhor do céu e da terra, Ele é o oleiro competente e nós somos o barro. A soberania divina é falar disso, de um Deus que criou todas as coisas e controla todas as coisas, e tem um tempo para todas as coisas, e no tempo dele ele há de agir e trazer glória e honra para o seu nome. Cabe a nós sermos fiéis a ele nas provações, e às vezes a nossa própria fé está sendo provada e testada. Jesus, em um determinado momento dessa tempestade pela qual os discípulos atravessam, ele questiona os seus discípulos dizendo: como é que vocês ainda não têm fé? Vocês que já viveram tantos milagres, que já viram tantas coisas acontecerem, que estão caminhando comigo há tanto tempo, que já têm fé há tantos anos, que conhecem a Bíblia há tanto tempo, que estão na igreja há tantos anos, como é que vocês estão perdendo a fé? Parece que nesse caso específico, a fé dos discípulos estava sendo provada, estava sendo testada. E o final dessa história tem uma pergunta, tem um questionamento, na verdade, dos discípulos. Eles olham uns para os outros e diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus é soberano. O vento e o mar obedecem a Jesus. O vento e o mar obedecem a Deus. As pandemias obedecem a Deus para a hora de começar e para a hora de parar. Por isso eu gosto do Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tempo de confiar, tempo de descansar em Deus. É exatamente isso. Eu queria encerrar essa minha palavra nessa noite com a parte final do hino escrito pela Mary Baker, num tempo sofrido, lá no século XIX. A parte final do Mestre o Mar se revolta, desse hino tão bonito, diz assim: Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica ao meu lado, bom Mestre, dono da terra e céu, contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. Mestre, chegou a bonança. Vamos confiar, irmãos, que dias melhores estão vindo, que Deus vai trazer paz ao nosso coração, à nossa terra, ao nosso mundo, à nossa família. Amém? Vamos acreditar assim, vamos confiar assim. E enquanto essa paz não chega, enquanto o controle do mar bravio não acontece, enquanto o Mestre não traz bonança, não diz sossegai, enquanto isso não acontece, vamos sendo fiéis a Deus, sendo fiéis aos nossos familiares, às pessoas a quem nós conhecemos, e orando por elas, e cuidando delas, e fazendo o que Deus nos chamou para fazer, que é pregar a sua palavra, uma palavra de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, de preparo para nos encontrarmos com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus acalme o seu coração, Deus lhe ajude a viver nesses dias difíceis. Vamos orar? Meu Paizinho querido, nessa noite eu te apresento a vida desse irmão, dessa irmã, e eu te peço paz ao coração desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, acalma a tempestade, o turbilhão de dificuldades, de lutas interiores no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Mestre, chegou a bonança. Que esse dia chegue para mim e para você, que esse dia chegue para nós. Amém, em nome de Jesus. Amém.